Bom dia, graça e paz. A palavra do dia hoje está no livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 14, que diz: Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que tinha nos dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. O capítulo 11 do livro de Atos narra Pedro se explicando perante a igreja. Pedro, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus a pregar na casa de um homem, qual tinha todos os requisitos que o Senhor espera de um verdadeiro cristão. Mas para isso, a palavra tem que chegar até eles. Pedro, a princípio, se recusou. Jesus, ele mostra em visão a Pedro um lençol cheio de animais que para os judeus eram considerados impuros. E uma voz falava a Pedro assim: mata e coma. Pedro se recusava. Como eu posso comer esses animais impuros? Não, se recusava a comer. E essa voz falava: mata e coma. Como pode ser impuro aquilo que eu purifiquei? E Pedro foi entendendo o que o Senhor queria dizer através daquela visão. E ele foi conduzido à casa e pregou uma palavra, e que todos foram cheios do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. E ali foi quebrado paradigmas, onde só a palavra já entregue aos judeus, onde a palavra era somente para os judeus. E ali aquela palavra foi estendida aos gentios e todas as nações. E Pedro lembrou o que Jesus tinha dito, que João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Todos serão batizados com o Espírito Santo. Basta crer, basta ouvir e crer na palavra do Senhor. E quando Pedro lembra disso e entende que o Senhor quer que a palavra dele vai muito mais além, que a igreja vai muito mais além, ele fica regozijado. E ele fala: como eu posso me opor? Se Deus concedeu a ele o Espírito Santo, o dom que nós recebemos no princípio, como eu posso pensar em opor a Deus? Porque aquelas pessoas ali queriam ser batizados. Se Deus já tinha dado um dom maior, que era o Espírito Santo, como ele poderia se opor em algo mais? Ou em algo ainda menos? Então, que nós possamos entender que a palavra do Senhor é para todos. Que nós precisamos entender como a palavra do Senhor nos alcançou. Ela pode alcançar a todos. E nós precisamos ser pontes para que essa palavra chegue em mais e em mais pessoas. Que não possamos ficar com aquilo só guardado para nós. Que vamos estender essa mensagem, essa palavra de salvação, este caminho que é o Senhor Jesus a todos aqueles que necessitam. Pessoas perecem por falta de conhecimento. E nós temos, porque nós somos resgatados, nós somos alcançados pela palavra do Senhor. E que possamos entender que é para isso que nós estamos aqui. A igreja do Senhor ia crescendo, e no final do capítulo 11 fala que ali foram chamados de cristão. Os primeiros discípulos, as primeiras igrejas, tudo ali começou a chamar de cristãos, seguidores de Cristo. Eles foram começando ali a ser chamados de cristão.
E é lindo, Barnabé começa a mais Paulo levar a palavra, e tudo ali foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, mesmo com fome que veio ali, o apóstolo foi. Então, assim, mesmo com todas as dificuldades, com a fome, tudo que passaram, com a perseguição. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. E mesmo em meio às tribulações, às aflições que os irmãos estavam passando ali, era lindo, porque a união, a comunhão, um ajudando o outro, e é isso que o Senhor quer: comunhão, amor entre os irmãos, que possamos estender as mãos, nos ajudar, nos colocar de pé, cada um ajudando o outro e levando a palavra. Levando a palavra sem acepção de pessoas, porque quem convence é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é para todos. O Senhor Jesus morreu por todos. Então, que precisamos ser pontes para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua bondade, teu amor e misericórdia sobre nossas vidas. Senhor Jesus, queremos, ó Pai, um coração quebrantado perante a Ti e entender, Senhor Jesus, que se nós estamos aqui, Pai, foi porque nós fomos alcançados pela Tua palavra. E que possamos, Senhor Jesus, servir de pontes para que mais pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra, Senhor Jesus. E que precisamos entender, Pai, que nós, ó Deus, somos seus, Deus, e que precisamos levar a Tua palavra, porque o Senhor fala que nós somos luz do mundo e sal da terra, e nós precisamos dar sabor a este mundo, nós precisamos levar a luz à escuridão, Pai, e para isso nós precisamos ser servos fiéis a Ti, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Pai. É isso que eu te peço, te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.